Veja só, pessoal. Teve lá um evento do BNDES, divulgação de alguns investimentos, da ampliação de aeroportos, né? Aí eles falam que a ampliação e modernização, né? Tudo equipamento, construindo mais alas e tal. E aí o Mercadante foi lá falar, e ele traz todas as questões. Tem uma hora lá mais pra frente que o caba manda uma indireta pro Tarcísio, tá? Tarcísio de Freitas. Vamos ver isso aí? Mas antes eu peço para que você curta esse vídeo, se você estiver curtindo. Se você não estiver curtindo, eu não quero saber, você vai ter que curtir porque você é um cara bacana e vai ajudar o meu canal. Se inscreva para receber notificações, você tem que assinar, ou melhor, ativar o sininho. Tem aqui o QR Code do Pix para caso você quiser e puder ajudar o canal. Seja membro para receber conteúdos exclusivos, hype esse vídeo e vamos embora. Vamos ver aqui a Luísa Mercadante. Nós hoje estamos anunciando um investimento que o volume total será de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Nós estamos fazendo, nessa primeira etapa, entregando um financiamento de 4 bilhões e 700 milhões de reais arredondados, onde o BNDES é responsável, o BNDES é responsável por 4 bilhões e 700 milhões de reais e o Santander mais 1 bilhão de reais. Então, nós estamos perfazendo aqui 5 bilhões e 700. É uma operação, como foi bem apresentada, que vai beneficiar 29 milhões de passageiros hoje. Desses, há uma grande concentração em Congonhas, que nessa primeira etapa vai consumir aí 3 bilhões e 800 milhões de reais. E a perspectiva é criar condições para 40 milhões de passageiros em 11 aeroportos. Então, é uma construção, é uma mudança de padrão que vai trazer muita gente para poder voar, para ter conforto, aumenta a competitividade, aumenta a eficiência da economia, agiliza as decisões de negócios, permite... Outra coisa interessante a se afirmar é que, vamos lembrar, o Lula é keynesiano. Eu sempre gosto de afirmar isso. E keynesiano, ele adora fazer obra. Os caras são parados em fazer obra. Por quê? Não é só fazer por fazer, né? Existem várias implicações em fazer obra. Isso aí é uma obra, né? Eu sempre vou ficar falando esse tipo de coisa quando eu for anunciar alguma coisa que tem a ver com fazer obra. Quando você faz uma obra, você faz a economia crescer. Por quê? Existe uma coisa que se chama efeito multiplicador keynesiano. Ficou conhecido como keynesiano porque foi Keynes que disse, né? Na época dele só se chamava efeito multiplicador. O que é o efeito multiplicador? O cara vai fazer ampliação dos aeroportos e modernização. Aí o que é que acontece? Para fazer isso, você tem que contratar empresas para fazer isso, certo? Para você fazer ampliação, você vai ter que construir coisas, aumentar galpões, aumentar salas e tal. Você contrata a empresa. Ao contratar a empresa, você paga a empresa. A empresa recebe dinheiro, o capital dela está girando. Aí a empresa que recebeu aquela grana, ela tem que pagar funcionários para o funcionário fazer o negócio. Aí está gerando emprego, correto? Está gerando emprego. Aí ela contrata mais gente porque vai ter que fazer isso. Fazendo isso, ele paga o salário e o cara vai pegar o salário dele, o dinheirinho dele e vai consumir. Ele não vai guardar o dinheiro. Ele vai pagar a escola de menino, se ele tiver menino. Ele vai comprar comida. Ele vai comer, ele vai vestir, ele vai calçar. E a economia girando. A demanda aumentando. Por outro lado, para o cara que foi contratado fazer aquele negócio, do que ele precisa? Ele vai construir coisas. Ele precisa de cimento, precisa de brita, precisa de material de construção. Tudo isso ele vai comprar, a empresa vai comprar onde? Em empresas de material de construção. Essas empresas, elas vão ter que fazer mais materiais, porque vão ter mais pedidos. E por causa disso, elas vão ter que contratar mais gente, porque a demanda aumentou. E essas pessoas que vão ser contratadas vão ter salário, que vão comer, que vão... Tá bom, vocês já entenderam, né? Deu pra entender, né? Deu pra entender, né? Efeito multiplicador. Aí a economia vai girando. Isso tudo volta pro governo em imposto. Aí fica lá ilô. Aí a galera fica falando, tá gastando. Mas o dinheiro volta na arrecadação. O dinheiro volta. Não. Mercadante não. De jeito nenhum. Meu sonho é rolar uma construtora estatal. Quem sabe um dia, né? Gera emprego demais. Santa Isabel passou um oleoduto lá, sei lá onde. Cara, é muito emprego, viu? Depois eu vou fazer
talvez nesse fim de semana eu tô para fazer dois vídeos ensaios. E um deles, eu não vou falar não qual é, para ser a surpresa aí, tá? Mas um deles tem a ver com construção civil. Tem a ver com isso. Vocês vão ver. Inclusive o programa de cisternas para mim é a coisa mais genial que surgiu. São benesses que também o governo se beneficia porque cresce a economia, o país cresce, ela arrecada mais. Então assim, é uma coisa que o pessoal de direita ele não aceita, né? Porque assim, se o cara de direita ele quer arrecadar mais, era só ele fazer isso. Era só ele fazer isso. Mas aqui a direita tem uma mentalidade escravista da poxa, né? Aí a galera quer mais que os caras se arrombem, né? Essa é a verdade. As famílias usufruírem, não só as pessoas jurídicas, e os municípios que vão ser beneficiados: Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Então vai ter um grande impacto na região. Soraya, a senadora está aqui hoje, trade pela importância que isso tem para a população do Estado. Mas beneficia também Santarém, no Pará, Marabá e Carajás e Altamira. Portanto, tem uma influência, que é o maior estado brasileiro territorialmente, tem um impacto muito grande, um estado gigantesco. E ainda Minas Gerais, Uberlândia e Uberaba, que são dois polos importantes econômicos, e Montes Claros. Então, as bancadas que estão aqui já refletem a importância que isso tem em todos esses estados. O que eu queria destacar do BNDES, presidente? O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas publicou edital de concurso com 52 vagas. Em termos de infraestrutura, o seu governo já fez, nesses 3 anos, 788 bilhões de reais. 48% é crédito. E mais da metade é o orçamento, é o esforço do Estado brasileiro em recuperar a infraestrutura. Nós estamos vivendo um ciclo de expansão da infraestrutura no Brasil. O governo anterior fez, em 4 anos, 715 bilhões. E a nossa projeção é chegarmos a 1 trilhão de reais, o que vai ser uma realização espetacular e está dando muito emprego, muito impulso, muito avanço. É exatamente o que o Adriano falou aqui. O cenário não é de pobreza. Vamos lembrar, é muito fácil de achar certas coisas, tá, gente? Ó, super ciclo da infraestrutura. Ministro da Renan Filho, que é o de Alagoas, né? Ele é ministro dos transportes. E aí ele está debatendo o investimento histórico no setor de infraestrutura, certo? Isso aqui é do dia 9/2, um dia desse. A gente olha aqui, ó, que já estava aqui para mostrar. Operação de crédito BNDES chega a 230 bilhões. Isso daqui foi em novembro, tá? Não achei mais recente. Provavelmente tem, mas eu não achei. O número apresenta 39% mais do que no ano anterior, tá? Todo ano eles estão aumentando os investimentos. Aí o pessoal, caramba, eu não entendo por que o governo está crescendo, o país está crescendo tanto. Meu irmão, você não entende? Isso se chama políticas keynesianas. Luan, mas você fala tanto de keynesianismo, né? Deve ser porque eu sou keynesiano. Acho que é por isso. O pessoal fica dizendo, você fala tanto de Keynes, por quê, hein? Eu acho que é porque eu sou keynesiano, aí eu defendo minhas ideias. Isso aqui é Keynes na veia. É Keynes na veia. É isso que eu digo, a sorte do país é que o Lula é keynesiano. Os ministros, alguns ministros podem até não ser keynesianos, não serem. Porra, flexão do verbo tá foda. Talvez alguns não sejam keynesianos, mas acabam que tomam atitudes porque o Lula é. Um ponto muito marcante de um governante keynesiano é a construção louca de obras. O cara loucamente fazendo obra, você olha assim, esse cara é claramente keynesiano. Ele sabe a importância que tem em se construir coisas. Que você gera emprego, você gira economia, certo? É o Estado como um indutor do crescimento. Se o Estado gasta, o país cresce. Desses 788 bilhões, o BNDES está fazendo em crédito 224 bilhões de reais. O governo anterior, em 4 anos, fez 167. E com uma diferença. Aí eu peço para a imprensa anotar com destaque.
Eu sempre brinco, o problema do BNDES não é matar a União por dia, desviar das antas. A gente o tempo inteiro tem que ter muita agilidade nos obstáculos que a gente encontra. Até 2022, o BNDES tinha subsídio na taxa básica de juros. A partir de 2023, acabaram os subsídios. Em infraestrutura, 85% do que a gente fez é sem infraestrutura. E essa taxa Selic dificulta o investimento. Está penalizando empresas brasileiras e está pronta para cair de forma sustentável, espero que seja acelerada. Exatamente, a Selic prejudica, e mesmo prejudicando o BNDES, ele está botando uma taxa tão baixa que os caras estão conseguindo fazer empréstimo. Mas aí, né, eles têm que compensar, né? A taxa fica baixa, aí meio que prejudica um pouco o BNDES. Eles estão tendo lucro, mas poderiam ter mais lucro se a taxa Selic não tivesse tão alta. Quer dizer que o Lula não é liberal, não mesmo, né? Pois é. Não é. Dizem que é, né? Galera aí que quer a todo custo queimar o governo. Líder forte você não tem como ir contra. Ou você faz. Você quer estar no governo? Tá. A linha é essa. Topa? Top. Show. Ou vocês acham que o Alckmin é keynesiano? Nem fudendo, né? Nem fudendo que o Alckmin é keynesiano. Mas a política industrial do Alckmin, ele tá indo na linha. Tá indo na linha chupeteriana. O governo tem várias. Vão atuando em várias vertentes, né? A depender da situação. Quando você vê a estrutura que foi escolhida para se fazer. Se você quiser ter aí o Geraldo Malckmin, você precisa ser membro do canal, tá? O Adriano tem essa figurinha maravilhosa do Geraldo Malckmin, porque ele é membro. Então seja membro você também. O que é que eu tava dizendo? Caramba, bicho. Me fugiu o que eu tava dizendo. Eu fui falar do Malckmin. Perdi o fio da meada. Eu tava falando de... por exemplo. Quando a gente pega... Eu vou seguir ainda, mas peraí. Quando a gente pega Nova Indústria Brasil, aquilo dali foi todo traçado no pensamento neo-schumpeteriano. Foi nem schumpeteriano, foi neo-schumpeteriano. Tudo que se está fazendo na indústria no Brasil hoje é baseado no pensamento neo-schumpeteriano, mais especificamente da economista neo-schumpeteriana Mariana Mazzucato. Se vocês forem olhar o plano lá no site da Nova Indústria Brasil, você vai ver que eles dividem em missões, porque ficou conhecido esse termo de missão de desenvolvimento por causa da Mariana Mazzucato, que é uma economista neo-schumpeteriana. Para vocês verem, por isso que eu estou dizendo, tudo que está acontecendo no governo, aí tem gente que diz assim, não, mas o Lula, se você for perguntar para ele, ele não vai dizer que é keynesiano, porque ele talvez ele não saiba dizer que não importa, cara, se ele sabe o que é, se ele é e acabou. Ele tem medidas keynesianas. Não importa você saber ou não o que você é. Não importa o que você é. Um bebê de 2 anos não sabe que é brasileiro, mas ele é, independente dele saber que é ou não, né? Comparação feia, mas só para ficar entendível. E aí você vê vertentes, né, ligadas ao governo, empurrando certas agendas positivas, né? Os caras aqui, keynesiano aqui, aí chega os caras neo-schumpeteriano ali, vai juntando o Megazord aí tá formando essa coisa aí. Na minha opinião, tá indo bem. Para que a gente possa destravar ainda mais o investimento no Brasil. Então, qual era a dificuldade, presidente? Como é que a gente faz um investimento de 24 anos, um financiamento de 24 anos, quando nós estamos diante de uma taxa de juros que está, evidentemente, pela própria percepção, inclusive do Copom, em trajetória de queda. Então, nós inovamos, nós fizemos, primeiro nós fomos captar recursos no mercado, o que garante esse investimento são as debêntures incentivadas, é muito importante manter esse instrumento. Mas... Valeu, Lucas, estamos juntos, boa noite. Quando a gente capta o recurso, nós estamos fazendo debêntures faseadas. Então, nós vamos, ao longo do tempo, permitindo que o projeto vá ajustando a melhora no ambiente macroeconômico em relação à política monetária e aproveitando esse momento extraordinário de recorde de emprego, de menor taxa de desemprego, da maior renda per capita, melhor índice de distribuição de renda. Então, você dá flexibilidade ao projeto. Além disso, nós desenvolvemos também o PEFI, que é um projeto exatamente para os ajustes no contrato ao longo do processo. Então, hoje, a gente não engessa a empresa.
é muito mais flexível o financiamento, por isso esse avanço que nós estamos tendo em toda a infraestrutura. Junto com essa flexibilidade, nós estamos fazendo aqui Project Finance Não Recurse, ou seja, nós não estamos jogando no balanço da ENA toda essa conta, porque senão ele não ia fazer todos esses aeroportos que ele está fazendo no Brasil. Assim como as empresas rodoviárias não fariam. Por exemplo, nós financiamos o maior projeto rodoviário da história do Brasil, que é a Dutra. São quase 10 bilhões de reais de financiamento. A CCR, se recebesse no seu balanço esse financiamento, ela não ia poder fazer a Fernão Dias, que ela está inscrita. Eles ficaram tão empolgados com a nossa engenharia, presidente, que mudou até o nome, né? Mas CCR é motiva, tão motivado que eles fizeram. Vamos lembrar aqui que isso daí que ele tá falando, olha, eles não tinham como fazer se a gente não tivesse feito. É bom deixar claro que o Estado é o cara que, em última instância, ele consegue tomar risco. Se der ruim pro Estado, melhor do que pra empresa, você tá ligado? Porque o Estado, ele tem dinheiro o suficiente dentro daquilo que ele faz o planejamento pra tomar prejuízo. É sério, tô falando de tomar prejuízo mesmo. Eu tô falando de tomar prejuízo mesmo. Se o Estado hoje brasileiro fosse um Estado como a China, que fosse aí assim, né, no sentido de a China passou por um processo revolucionário, pipipipopopó, por isso que ela consegue fazer isso. Mas a China, ela consegue tomar mais risco do que o Brasil, muito mais risco do que o Brasil. Por exemplo, você pega as empresas que o BNDES ele dá o subsídio, eles fazem lá o planejamento para ser quase impossível de tomar um calote. Por quê? Porque aqui, se você se arriscar demais, a galera vai começar a dizer que você é irresponsável, piriri, pororó e tal. Lá na China não, meu irmão. Lá na China é foda-se. Não que vai queimar dinheiro, tá ligado? Mas eles investem em coisas mais arriscadas, porque eles não têm essa trava que a gente tem aqui, esse povo pudico. Ai, porque não pode. Ai, não sei o que, porque se perder o dinheiro, os caras lá estão assim, ó. Foda-se, a gente vai investir nessas 10 empresas aqui. Se quebrar 9 e uma der certo, a gente decola. Tá entendendo? Esse é o pensamento neo-schumpeteriano. Ou schumpeteriano. Pode ser schumpeteriano também. É mas o neo-schumpeteriano. Porque o Schumpeter ele focava muito na questão do empresário mesmo, né? O empresário inovador. Aí a galera neo-schumpeteriana deu uma abstraída. E se o inovador for o Estado? Que o Estado pega, olha esse empresário inovador e aposta nele. Aí a inovação do Estado mais o empresário inovador. O Estado sempre está presente nas grandes obras. Inclusive é importante dizer que as concessionárias adoram receber o crédito. Exatamente. Lembro que o Pedro uma vez comentou que eles ficaram uns 20 anos para conseguir fazer um avião que é basicamente uma cópia de um Boeing de 2015. Cara, é só você lembrar do que a gente tem hoje a BYD. A BYD era uma porcaria, pô. 2010 e tal. Tanto era que o Elon Musk tem vídeo dele de 2010 ou 2011 zombando, mangando, tirando onda. Ah, essa porcaria aí nunca vai ser nada. E hoje o Elon Musk tá perdendo pros caras. Tá bem, o Elon Musk tem financiamento estatal. E curiosamente, do ponto de vista do empresário inovador, o Elon Musk é um empresário inovador, do ponto de vista schumpeteriano. O problema é que ele é um escroto do caramba, né? Mas ele é um empresário inovador. Um baita de um empresário inovador. Mas continua sendo um merda. Então, nós fizemos o maior projeto rodoviário, o segundo maior projeto rodoviário da história do Brasil. Fomos nós que fizemos. Aqui o seu governo, presidente, o seu governo fez o segundo projeto maior, que é a EPR de Iguaçu, 9,2 bilhões de reais. Nós só precisamos depois da agenda para a gente visitar tudo isso, presidente. E fizemos também o terceiro, que é a Eco Rio de Janeiro, Minas Gerais, 7 bilhões e 300. E o que é o Projeto Finance? Quando você tem receita num projeto, a receita garante, é a nossa garantia. Se a empresa tiver problema, nós vamos executar a garantia. O banco sempre vive com risco e com crédito. Mas
A garantia é o próprio projeto, não é necessariamente o balanço da empresa. Então, com essas inovações financeiras, nós estamos deslanchando, mas não é só em ferrovia. Nós estamos fazendo o maior projeto aeroportuário, anunciando esse complexo hoje, da história. Nós estamos fazendo o maior projeto de mobilidade urbana, que é o trem intercidades, a linha 6 do metrô em São Paulo. Nós estamos fazendo o maior projeto de resíduos sólidos, financiamos o maior projeto de resíduos sólidos, que é a economia circular, é sustentabilidade, e financiamos o maior projeto de ônibus elétrico. O BNDES hoje é o que mais financia ônibus elétrico na América Latina, e vamos agora anunciar novos financiamentos de ônibus elétricos, e somos o maior financiador de energia renovável no planeta pela Bloomberg, que... Tá bom, Mercadante, beleza. Eu já vou votar no Lula, pô. Calma. Calma. Todo mundo aqui vai votar no Lula que tá assistindo. Calma. Não precisa insistir mais. Tenha fé. E sempre inovando na forma de fazer. Então, é a competência dos servidores do BNDES, e isso nós estamos fazendo em parceria com o mercado, com uma diferença, porque antes o BNDES estruturava as debêntures, mas não recebia pelo trabalho que fazia. Hoje a gente cobra pelo trabalho que faz, como qualquer outro banco. Por quê? Para não precisar de subsídio, não precisar de orçamento e dar sustentabilidade. Então, prometo para o senhor, presidente, nós vamos apresentar o balanço em breve. O pessoal estava querendo comprar fraque, é muito caro, né? A gente não usa esse negócio mais de fraque, mas eu vou fazer ele gravatinha borboleta, tamanho, a beleza do balanço que nós vamos fazer do BNDES em termos de resultado, menor inadimplência, as entregas, em todas as áreas. Acho que vai ser um balanço com criatividade, com dedicação. A gente deve aos servidores públicos do BNDES essa solução. Isso aqui estava encalacrado desde 2022, certo? E aí eu termino só dizendo o seguinte: tem gente que acha que o presidente tem que ser CEO. E tem CEO que tem muita explicação porque não fez. E tem CEO que entrega, que é esse que nós precisamos no Brasil. Agora, o país precisa de estadista, precisa de liderança, precisa de capacidade de gestão, precisa de respeito e liderança internacional. O Brasil precisa do Lula, como a África do Sul precisava do Mandela e a Índia precisou do Gandhi para a sua independência. Só um estadista com essa dimensão é capaz, ao mesmo tempo, de ter a presença que tem nesse cenário internacional difícil e encontrar soluções criativas para a gente bater todos esses recordes em termos de infraestrutura e crescimento do Brasil. Muito obrigado. Para quem não entendeu, essa história do CEO foi pro Tarcísio, hein? E o Brasil não precisa de CEO, precisa de estadista, seu otário. Ele pensou, né? Ele pensou, mas ele falou só que não precisa de estadista. Boa noite, pequenos petistas. E aí, aconteceu isso, né? Teve aí essa indireta no finzinho. Porque o Tarcísio disse, o Brasil precisa de um CEO, né? E o CEO, obviamente, seria ele, né? Obviamente, o CEO seria ele. Obviamente. Aí vamos lembrar, né, aquilo que eu já fiz vídeo aqui, inclusive também, tá no card aí para quem tá assistindo o corte, um vídeo sobre o Renan Filho falando, né, dizendo, não, mas eu fiz, até o momento, né, ele falando, ele fez 22 rodovias, leilões de rodovia, né, tá fazendo as rodovias, enquanto no governo Bolsonaro tiveram 6 leilões. Até o fim de 2026, o ano que nós estamos, serão 35 rodovias, 35 leilões. Tá muito além do que o Tarcísio fez para a infraestrutura. Então, o cara vir meter essa de que ele tem que ser o CEO do Brasil, que CEO paia é essa? Que CEO paia é esse? Muito paia. Muito paia. Renanzinho nem acabou o mandato e já fez 22 leilões e o cara fez 6. Paia demais. Paia demais. No fizinho teve essa indireta aí pro Tarcísio.